Sejam bem-vindos, meus queridos! Que alegria ter você aqui em mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Fábio Santos Reis e eu sou professor de História. Hoje nós vamos discutir uma parada aqui no canal que a gente já falou em um outro vídeo, bem lá no início do canal, só que hoje eu resolvi trazer num quadro bonitinho, bem disposto, aqui no quadro, com tudo explicadinho. Hoje a gente vai falar sobre colonização espanhola. E é interessante a gente falar sobre colonização espanhola, porque muitas vezes a gente fica preso à colonização do Brasil e esquece que tinha uma América do Sul inteira em volta da gente. Então o objetivo do nosso vídeo hoje é trazer alguns detalhes interessantes sobre essa colonização espanhola. Bom, para a gente entender como é que se dá esse processo da colonização espanhola, a gente precisa entender que, primeiramente, teve todo um processo de conquista dos chamados povos originários, que eram os chamados povos mesoamericanos ou povos da chamada América pré-colombiana. Basicamente nós estamos falando de três civilizações: os astecas, os incas e os maias. Para você que talvez esteja um pouco em dúvida, não sabe muito bem como é que estavam esses povos ou coisas do tipo, procura aqui no canal, tem um vídeo específico sobre os chamados povos mesoamericanos, os povos da América pré-colombiana. O que a gente precisa entender é que todos esses três principais povos, que eram os astecas, os maias e os incas, todos eles foram conquistados pelos espanhóis. E quando a gente fala conquista, a gente precisa, antes de começar a explicar isso aqui, falar um pouquinho que essa conquista não foi nem um pouco simpática para pessoas. Praticamente você teve a eliminação da existência desses povos. Muita cultura deles ainda ficou preservada. Mas quando a gente está falando aqui desse processo de conquista, a gente tem que lembrar que foi uma conquista violentíssima feita pelos espanhóis sobre essas populações iniciais. Então a gente realmente precisa destacar isso antes da gente explicar. Dito isso, pessoas, a gente agora entra na parte de como a Espanha vai lidar com isso tudo que colonizou, com isso tudo que acabou de conquistar. É necessário agora, segundo a visão dos espanhóis, dar uma organização a este processo. E diferente do que aconteceu aqui no Brasil, onde você teve toda uma ideia de tentativa-erro, ou seja, o português ele vinha, tentava fazer uma coisa, não dava certo, tentava fazer outra, se desse certo ficava, se não desse, tentava uma outra coisa. Aqui na Espanha, aqui na colonização espanhola, teve um processo muito mais bem organizado do que o que aconteceu aqui no Brasil. A colonização espanhola ela foi baseada na criação dos chamados vice-reinos. Esses vice-reinos, pessoas, eram grandes regiões administrativas que foram criadas aqui na América do Sul e na América Central para fortalecer a presença do Estado espanhol, mas sobretudo para facilitar a administração colonial. Isso significa dizer que um vice-rei, a pessoa que ficava responsável, portanto, por um vice-reino, ela tinha tanta importância quanto o próprio rei da Espanha, sendo a sua autoridade mais fraca, uma autoridade menos importante apenas do que a do próprio rei da Espanha. Isso significa dizer que esses vice-reinos, apesar de serem colônias, eles tinham uma liberdade administrativa que, por exemplo, as capitanias aqui no Brasil não tinham. Aqui, por exemplo, você tinha a possibilidade de criar cidades, de criar escolas, de criar universidades, enfim, de criar todo um organismo social que aqui no Brasil demorou um bom tempo para a gente começar a organizar de uma forma semelhante ao que aqui acontecia desde o início do século XVI. Então, todos esses vice-reinos que foram criados, eles tinham essa independência para criar todo um meio social. Os vice-reinos que foram criados, primeiramente o vice-reino de Nova Espanha, que basicamente é o que hoje você conhece como México. Tem o vice-reino de Nova Granada, que seria equivalente mais ou menos ao que hoje é a Colômbia, a Venezuela e uma boa parte do Equador. Tem o vice-reino do Peru, ou também conhecido como vice-reino do Alto Peru, que corresponde mais ou menos ao que hoje você conhece como Peru, Bolívia e uma partezinha do norte do Chile. E temos aqui o chamado vice-reino da Prata, que basicamente é o que hoje nós conhecemos como Argentina, Uruguai e Paraguai. Além disso, foram criadas algumas chamadas capitanias gerais, que eram locais um pouco menores. A Capitania Geral da Guatemala, que pegava inclusive alguns outros países vizinhos ali, daquelas repúblicas ali da América Central, como por exemplo Honduras, El Salvador, e a Capitania Geral do Chile, que é basicamente o atual território do Chile, certo? Dentro disso, agora que nós entendemos como funcionava a dinâmica desses vice-reinos, como funcionava a dinâmica do início dessa colonização espanhola, vamos entender
algumas estruturas políticas, a sociedade e a economia destes vice-reinos. Para a gente começar, vamos falar sobre as chamadas estruturas políticas. Acima dos vice-reinos estava a coroa espanhola, ou seja, os reis da Espanha. Abaixo dos vice-reinos começa toda essa estrutura política que a gente vai começar a falar. Vamos começar a falar primeiramente da chamada audiência. Quando a gente fala audiência, já dá uma ideia de algo meio jurídico, e é exatamente isso. As audiências eram tribunais superiores da colônia. Então, cada um desses vice-reinos tinha sua respectiva audiência. Isso significa pessoas que são tribunais superiores. São as últimas instâncias jurídicas dentro dos vice-reinos. Para facilitar um pouco o processo jurídico, para nem tudo ir parar nas audiências, foram criados subdivisões jurídicas inferiores às audiências. O nome delas era os corregimentos. Então, para você não levar tudo para as audiências, para você não sobrecarregar as audiências, algumas vezes você conseguia resolver muitas coisas através dos chamados corregimentos, que nada mais eram do que subdivisões jurídicas dos vice-reinos. Ou seja, eram como se fossem tribunais menores dentro dos vice-reinos para resolver demandas menos importantes. Quando a demanda era muito importante, era uma demanda muito séria, aí sim ela era levada para a audiência. Mas se fosse uma demanda mais simples, uma demanda que não fosse tão pesada assim, ela poderia ser facilmente resolvida num corregimento. Além disso, nós temos uma outra estrutura política que nós precisamos saber, que são os chamados cabildos, que basicamente são os chamados governos municipais. Nós podemos até chamar isso aqui, bem em português, de prefeituras. Os cabildos, eles faziam mais ou menos a mesma função que uma prefeitura fazia, ou seja, administravam os municípios e basicamente cuidavam da vida da população em geral. Depois disso, nós temos algumas estruturas e grupos sociais que nós precisamos entender. Isso aqui é muito fundamental para a gente entender como é que funciona a dinâmica da colonização espanhola. Em primeiro lugar, nós temos os chamados chapetones. Quem são esses chapetones? Espanhóis que governavam a colônia. Os chapetones basicamente eram pessoas que eram deslocadas lá da coroa espanhola em direção à colônia. Então é basicamente um sujeito que vem lá da Espanha, é nascido na Espanha, para administrar a colônia. Isso significa que um vice-rei era chapetone? Sim. Para ser bem sincero, praticamente todos os vice-reis que a gente teve aqui foram todos dessa classe social, desse grupo social chamado de chapetones. Muitas vezes o espanhol vinha para cá, às vezes ele não vinha necessariamente só como alguém amando da coroa espanhola, ele vinha para cá às vezes porque ele estava a fim de vir para cá, ele era um espanhol, um cidadão que veio para ocupar uma colônia espanhola e acabava ficando aqui e construía a sua vida aqui. E vamos supor que ele teve um filho, sei lá, ele veio com a esposa para cá e teve um filho aqui. Esse filho, nascido aqui na colônia, vai entrar nessa classe social chamada de criollos, que basicamente são os filhos de espanhóis nascidos na colônia. Então, todo filho de espanhol nascido na colônia é chamado de criollo, com 2 L's, não se esqueça, certo? Abaixo dos criollos estariam os chamados mestiços, que são filhos dos espanhóis com nativos. Mas, professor, o senhor acabou de dizer pra gente que os espanhóis, eles exterminaram os nativos. Nem todos, tá, gente? Isso aconteceu muito, sobretudo, com os astecas e com os maias. A população inca e algumas outras populações menores, como por exemplo os aimarás, eles sofreram muito e foram muitos deles dizimados, mas não chegaram a ser completamente exterminados. A população inca resistiu durante muito tempo. Inclusive até mesmo alguns levantes, digamos assim, com interesse separatista, como um chamado de Tupac Amaru, foram feitos inicialmente por mestiços, né? E também com participação das populações originárias ou de pessoas descendentes das populações originárias. Ok? E por último, nós temos os indígenas, que juntamente com os escravos que vinham da África, os escravos negros, faziam a base da sociedade colonial. Então, esses são os 4 principais grupos sociais. Por que eu não coloquei os escravos aqui? Porque eles são marginalizados, eles estão à margem da estrutura social. Então, a gente não coloca aqui nesses grupos sociais. Estes são os 4 principais grupos sociais que você precisa saber. Chapetones, criollos, mestiços e os indígenas. Agora, para a gente encerrar a nossa aula, nós precisamos falar sobre como é que funcionava a economia desse local. Basicamente, pessoas, nós temos uma economia
economia que ela é inicialmente baseada na mineração. Como você provavelmente já viu em outras aulas que você teve ao longo do seu ensino médio, ou até mesmo aqui no canal, você vai perceber que quando os espanhóis chegam nas regiões ali do Império Azteca, do Império Inca, ele acha muito ouro, né? Quando você tem aí a chegada, sobretudo, dos espanhóis, liderados inicialmente por Francisco Pizarro e Diego Almagro, nas regiões onde hoje nós conhecemos como Potosí, Cusco e descendo um pouco mais em direção à Argentina, vai se achar enormes jazidas de prata. Prata e ouro, obviamente, certo? É claro que as medidas não são 100% confirmadas por causa de fontes da época, mas, sem dúvida alguma, a mineração de ouro e prata foi um dos principais carro-chefes que ajudou muito a enriquecer a Espanha. No final do século XVI para o início do século XVII, a principal potência mundial não era a Inglaterra, tampouco a França. A principal potência mundial chama-se Espanha. Sobretudo por causa da União Ibérica. No meio disso tudo ainda também tem o desaparecimento de Portugal e a anexação de Portugal e de todas as suas posses pela Espanha. Então o reino ultramarino espanhol, ou seja, aquilo que os espanhóis tinham além do mar, era muito grande. E também entra com participação nessa questão da economia espanhola, porque parte dos entrepostos comerciais portugueses durante um bom tempo também serão entrepostos comerciais espanhóis. Por último, porém não menos importante, nós temos las haciendas, as fazendas, traduzindo para o português, que basicamente desenvolvem atividade agrícola. Apesar da mineração ser um dos principais carros-chefes de todas as explorações feitas pelas nações europeias em território americano, as haciendas feitas aqui nas regiões de ocupação espanhola foram muito importantes. Muitas dessas fazendas garantiram não só uma economia exportadora, mas garantiram também o sustento de muitos dos espanhóis que viviam nas colônias. E por que a gente tem que falar de economia exportadora? Porque quando a gente está falando dessa época aqui, nós também estamos falando de produção agrícola e, sobretudo, estamos falando de produção de riquezas dentro da colônia. Então, além de garantir o abastecimento colonial de alimentos, tal ação das haciendas também garantia com que a colônia tivesse algum tipo de produto para exportar. E por que a gente fala isso? O ouro era exportado? Não. O ouro era mandado para a Espanha, da mesma forma como era mandado aqui o ouro das Minas Gerais lá para Portugal. Havia-se a cobrança de um imposto sobre a exploração de minérios. Agora, aquele produto que era feito nas haciendas, não. Aquele produto ele era exportado. Isso significa que gerava algum tipo de lucro para dentro das colônias, que também poderia depois ser sobretaxado pelos espanhóis, mas que garantia uma economia exportadora e, consequentemente, um ganho de divisas, um ganho de dinheiro para os colonizadores aqui nas Américas. Dito isso, pessoas, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha apreciado o nosso vídeo. Qualquer tipo de dúvida, nós temos aqui os comentários e sugestões, deixem aqui embaixo. Nos vemos numa próxima oportunidade e força! Cada dia que passa, a quarentena está mais perto de acabar. A gente se vê. Valeu!